Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. É verdadeira a informação de que, ao morrer, a pessoa revê sua existência num lapso de tempo? Lançado no ano de 1975, o livro Vida Depois da Vida apresenta o resultado de 5 anos de pesquisa conduzida pelo médico Raymond Ann Molde a respeito do que se popularizou como EQM, ou seja, experiência de quase morte, ou seja, daquelas pessoas que por fatores diversos foram trazidos de volta à vida por processos naturais ou induzidos. O trabalho prefaciado por outra médica especialista no assunto, doutora Elizabeth Kubler-Ross, revela informações muito interessantes, como a do paciente moribundo continuar a ter informação consciente do seu ambiente depois de ter sido declarado clinicamente morto. Um flutuar para fora de seu corpo físico. Grande sensação de paz e totalidade, estarem cônscios do auxílio de outra pessoa em sua transição para o outro plano de existência. A presença de pessoas amadas que tinham morrido antes. Uma das mais instigantes é a chamada recapitulação extremamente rápida da própria vida, para alguns em ordem cronológica, enquanto para outros não. Segundo os relatos, instantânea, de uma vez, abrangendo todas as coisas só com um relance, vívida e real, cada imagem sendo percebida e reconhecida, apesar da rapidez. Surpreendentemente, Allan Kardec, nos depoimentos sobre percepções e sensações no instante da morte, selecionados para compor a segunda parte de O Céu e o Inferno, incluiu 2 em que contam: Toda a minha vida se desenrolou diante da minha lembrança, J. Sanson. Senti um abalo e lembrei-me, de repente, meu nascimento, juventude, minha idade madura, toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Já no início do século XX, o incansável pesquisador Ernesto Bozano apresenta na obra A Crise da Morte da Federação Espírita Brasileira casos como o do juiz Peckman. No momento da morte, revi, como num panorama, os acontecimentos de toda a minha existência, todas as cenas, ações que praticara, passaram ante meu olhar. Do Dr. Horace Abraham Ackley. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos de minha vida desfilaram sobre as vistas, como num panorama, visões vivas, muito reais, em dimensões naturais, como se meu passado se houvera tornado presente. Ou Jim Nolan. Um pouco antes da crise fatal, minha mente se tornara muito ativa. Lembrei-me subitamente de todos os acontecimentos da minha vida, vi e ouvi tudo o que fizera, dissera, pensara, todas as coisas a que estivera associado. Em outro dos seus extraordinários trabalhos, A Morte e Seus Mistérios, publicado pela ECO, Bozano reúne relatos de pessoas que, passando por traumatizantes situações de perigo de vida, também vivenciaram experiências da visão panorâmica. Um grupo de alpinistas e turistas que sofreram quedas das montanhas, vendo a morte de perto, relataram que, além de um sentimento de beatitude, ausência de tato e de dor, com a visão e a audição, conservando a acuidade normal, extrema rapidez do pensamento e imaginação. Em inúmeros casos reviram todo o curso de sua vida passada, vislumbrei todos os fatos de minha vida terrena que se desenrolaram diante de meus olhos em imagens inumeráveis, com extraordinária rapidez e clareza. Alphonse Boé, vítima de queda que o fez perder a consciência durante 2 ou 3 segundos, conta: Desenrolaram-se clara e lentamente no seu espírito cenas, brinquedos infantis, vida escolar, curso na escola militar, a vida de soldado na guerra da Itália. Bozano agrupa ainda casos de pessoas que passaram por asfixia por submersão. Caso 1.
Vi num vasto panorama toda a minha existência terrena, desde as recordações infantis até o momento em que nadei para o mar alto. Caso 2, diante de minha visão se sucedia com maior rapidez todo o painel de minha vida, em projeção panorâmica. Caso número 3. No instante em que desapareci na água, se produziu em minha mente verdadeira revolução, graças à qual as menores particularidades de minha vida terrena se imprimiram em caracteres profundos em minha memória, de acordo com as épocas em que as vivi. O riquíssimo documentário produzido através do médium Chico Xavier, através das cartas de entes queridos, inclui inúmeras demonstrações dessa recapitulação no instante imediato à morte. O erudito e respeitado Hermínio Corrêa de Miranda, na obra As Duas Faces da Vida, em La Chatre, 2005, no capítulo Psiquismo Biológico, recordando a hipótese formulada no extraordinário A Memória e o Tempo, Edicel, em 1981, diz que ao finalizar-se a existência na carne, ou mesmo ante a ameaça mais vigorosa e eminente de que ela está para terminar, dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os perispirituais, do que resulta aquele belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual estamos propondo o nome de recapitulação. Uma vez transcrita a gravação dos tapes espirituais, o corpo físico é liberado para a desintegração celular inevitável. 4 décadas depois dessa suposição, conclui: as pesquisas posteriores me asseguraram de que não há ainda razões para rejeitar a hipótese, havendo, ao contrário, suportes confiáveis para ela, não apenas em textos doutrinários básicos, como informes trazidos por André Luiz. Bem como no convincente depoimento de um confrade experimentado como Romeu do Amaral Camargo, acrescentando: assim, o espírito pode proceder a uma reavaliação das suas vivências, ao mesmo tempo em que se prepara para novas tarefas no mundo espiritual e para a eventual retomada da experiência física em outra etapa reencarnatória. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.